Vamos lá! Voltamos ao Vivo e a Cores, demos uma mega caída, não fui eu, tá? Não fui eu que caí. Foi o Dia Internacional da Ecologia da Natureza que fez cair, segundo o Yoav e o Felipe. Né? Alguma ziquezira que não está aqui no nosso plano aqui, racional, né? Aconteceu, está no plano mais tecnológico, fez com que a gente caísse. Mas beleza, vamos nessa. Então, onde que nós estávamos, Felipe? Você estava falando bonito, de repente, pá, caiu tudo. Eu acho que eu terminei a fala, que era isso, da E2C como criptomoeda, né? E nesse processo é o processo mão na massa mesmo, que você estava dizendo. Não tem, a gente não sabe o que está fazendo. É completamente alquímico, maluquice, quer dizer, uma maluquice com todo o coração, né? Com toda a potência, enfim, com toda essa vontade. E nesse sentido, né, o André colocou alguns desafios lá no WhatsApp, que eu mesmo não sabia. Por exemplo, a conta... A Carol voltou. A conta do desenvolvedor é uma questão, porque quem vai mexer no caso, uma pessoa vai fazer o blockchain, vai fazer a regra de emissão. No caso, a única pessoa que essa conta que mexe no contrato só tem uma senha, só tem um login, eu acho. Né? Não sei se, aí eu acho que ele falou de ter mais múltiplos, mas isso daí é uma questão. Enfim, para a gente ficar pensando que tem a ver com isso. Uma outra questão é a própria regra de emissão, que a gente conversou um monte assim. Acho que não tem ainda uma convergência muito clara da regra de emissão, de como é que ela poderia ser, enfim. É uma outra questão. Eu estou tentando lembrar de algumas questões que a gente colocou hoje no Zap. E a questão, uma outra que eu lembrei também foi dessa oferta inicial, né, do que seria... O André estava questionando bastante esse lance da oferta inicial, do lastro, né, que a gente estava falando antes. Bom, que a gente conversou bastante hoje no WhatsApp, do lastro. Assim, eu estou trazendo bastante essas coisas do lastro, porque, assim, é uma crítica que eu tenho muito grande ao modelo econômico que a gente tem hoje. Não acredito no modelo inflacionário e eu acho que para que sejam emitidas novas moedas, novos tokens, ele tem que ser materializado de alguma maneira, tem que ter algum lastro, realmente, alguma coisa que seja material, que possa ser convertido, que esse token representa alguma coisa que tenha valor, compreendido para todo mundo. Assim, eu não sei como explicar isso, como o Yoav estava falando ali, falta... Isso é uma outra coisa que eu gostaria de fazer também com todo mundo, assim, um exercício da gente criar um glossário, onde a gente tenha termos, porque aqui a gente usa muito termo, que principalmente para quem chega novo, o cara fica muito perdido, porque cada um usa o termo de um jeito, e a gente tem que criar um glossário, cara. Eu sei que é uma forma muito arcaica, mas é importante, cara. É importante a gente fazer algo nesse sentido. Assim. Não é arcaica não, André. Eu li um artigo essa semana, sensacional, inclusive, dizendo que a gente está vindo de uma sociedade de massificação e consumo. E que esse processo que a gente passou empobreceu muito o nosso vocabulário. Uhum. Então, agora a gente tá num momento que a gente realmente tem um monte de coisa nova para expressar e não tem palavra que sirva. Isso é verdade. Inclusive, essa é uma das pautas até do próprio movimento feminista. As gurias criaram também um dicionário feminista para colocar palavras de coisas que acontecem com as mulheres o tempo inteiro e não tem nome, né? E nunca teve nome. Incrível, né? Nunca teve nome. Não, assim, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, a gente percebe isso muito forte dentro desses ambientes femininos, né? Por exemplo, essa própria questão, né, da porra, né? Porra, todo mundo sabe o que é porra, né? E o feminino de porra, qual que é? Tem nome para isso aí? Entende?
Então, assim, é muito louco a gente pensar que nem o fermento de porra existe, cara. Então, a gente tem muita coisa para criar, assim, né? Muita coisa para criar. Então, assim, localidade, tem muitos termos que estão surgindo justamente para dar conta dessas coisas que estão acontecendo e a gente não tem condições de nomear com o vocabulário antigo. Né? Sim, sim. Alfafas, gente, falaram de alfafas dentro do grupo do WhatsApp. Eu penso, a maioria nunca nem subiu numa interação. Aí, de repente, as pessoas começam a falar de alfafas. Alfafas do no paper. Pensa, o nó que dá na cabeça da pessoa. Tem gente que me procura no privado às vezes e fala, nossa, não tô entendendo nada daquele grupo. Eu sinto que é uma coisa muito legal, só que não tô entendendo nada. Mas eu acho que essa confusão, Ana, ela quando a gente estava na dinâmica da expansão, certo? Ela fazia todo sentido, né? Assim, sentido em que sentido? No sentido de que as pessoas... Isso é tudo muito novo para a gente, né? Então, como é tudo muito novo para a gente, e as pessoas têm perspectivas diferentes, têm conhecimentos diferentes, né? Estão ligados a dinâmicas diferentes, fazendo explorações diferentes. Eu acho que o no paper ele reflete muito isso, entendeu, Ana? Então, assim, eu acho que esse tipo de reflexão também é interessante. Gerar confusão para a gente se perder, para a gente se achar, faz parte. Agora, é evidente que agora a gente indo para uma reta de contração, não é isso? Uma dinâmica de contração para a gente poder materializar essa clareza com essa proposta que o André fez, né, a gente ter um glossário, a gente formar. Aliás, lá no No Paper tem uma coisa que o Diogo chamou de dicionário ponte, sabe, André? Que visa exatamente esse glossário que você acabou de falar aí. Né? Tem um glossário lá para as pessoas poderem. Agora, é evidente que a gente tem que pegar lá o No Paper e dar uma organizada. Parece que o Felipe fez alguma coisa nesse sentido, né, Felipe? Não sei se você viu lá, enfim. A gente já pode começar a fazer isso, sabe, Ana? A gente pode começar a metabolizar as coisas e tornar as coisas menos sujas, vamos dizer assim, mais limpas, mais organizadas, entendeu? Objetivos. Objetivos e práticas. Exatamente. A gente poder jogar essa energia agora de contração e materialidade. Gente, subiu um skin fake. Fake? O que é isso? Pessoa, fale. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite. Então, aí eu joguei no chat, ó, eu coloquei um paper que eu criei, eu chamei ele de Technical No Paper Experience, né? Na verdade, por enquanto, eu só copiei e colei algumas coisas, mas que, por exemplo, nossos sonhos, né, o que a gente sonhou, o que a gente tem sonhado e o que a gente tem colocado de forma mais expansiva, eu acho que cabe muito no paper, né? Eu acho que o no paper, nesse aspecto, ele para mim é uma coxa de retalhos mesmo, sabe? Eu acho que eu não me senti bem assim apagar ele, mexer, entendeu? Eu acho que ele tem que ser uma experiência mais expansiva e mais assim mesmo, mais sonhar mesmo. E no technical, no paper, eu vou começar a alimentar e já botei o link aí para todo mundo, né, que está no Zoom, da gente poder alimentar a coisa do técnico lá, dos algoritmos, da regra de emissão, dessas conversas mais técnicas, né, mais, sei lá, nome seu técnico não, mas essas conversas mais aprofundadas sobre criptomoeda, né. Então eu fiz isso. A proposta, né, Felipe, quando a gente falou, para mexer, justamente, para mexer naquele no paper lá, assim, a gente entra nesse mundo que é super expansivo, né? Só que também estava sentindo falta disso. Obrigada, Fê, da gente simplesmente começar um outro papel e passar para esse outro papel o que já está definido, sabe? Porque os desenvolvedores precisam desse recorte, assim, né? Dessa definição. Não ficar... Com certeza. Só vai mexendo ali, vai, né? Enfim, aquilo tem que ficar relendo com toda uma atenção. E aí fica uma coisa impossível para os devs. Eu só diria que esse técnico no paper, Felipe, está ligado à versão da E2C como criptomoeda, não é isso? A versão 1.0. Portanto, falta botar essa informação aí. E veja, ele pode ter um link com um no paper, tá? Dá para você criar um gateway disso aí com o no paper, tá bom? Vou tentar, que eu não consegui não.
Mas eu te ajudo nisso, pode deixar. Então, aí no técnico, né, eu acho que é o ponto, assim, um dos pontos que a gente está empacado, diria assim, ou seja, a gente está explorando, é o da regra de emissão, né? Eu estou gostando muito, na verdade, de conversar sobre a regra de emissão. Conversei um monte hoje no WhatsApp com a galera que estava lá, e eu estou gostando muito, porque, não sei, para mim, na minha cabeça, né, aqui no meu universo, a regra de emissão, ela está muito tangível já, sabe, para mim, no meu universo. Que essa que eu escrevi eu copiei do outro paper, né? Do paper antigo. Mas, por exemplo, a gente tem algumas coisas que tem, para mim, vibrado. Uma delas foi que o André colocou 1000 E2C igual a um éter, como paridade inicial. Eu gostei desse número, assim, eu gostei dessa paridade. Eu acho que é por aí, pode ser que não seja exatamente. Mas eu, por exemplo, para essa paridade inicial de ETA e E2C, eu acho um valor legal. E por que ter paridade e tudo mais inicial? Um dos pontos é que hoje, no sistema Ethereum, a gente precisa de Ether para transacionar E2C, não dá para fazer transação sem Ether. Também acho que precisa de Ether para emitir E2C, né, no contrato do Ethereum, no blockchain do Ethereum. A gente precisa dessa paridade, né, com Ether. E também, assim, não acho que tem que ter pressa com essa paridade, ou seja, não tem que correr atrás disso. Mas eu acho que é algo que vai se gerando ao longo do tempo, dos testes, da rede de teste. Por isso, inclusive, que eu falei do lance da planilha de Excel. Porque vai rodar um tempo em testnet, né? É bem isso, se for no Ethereum, vai rodar um tempo no testnet. E no testnet, a gente pode estar transacionando E2C e também pode estar transacionando E2C fazendo fluxo com fiduciária, com conta bancária, né? Tipo, precisa alguma consulta médica, faz uma transferência de um para o outro, né? O Vini colocou o cartão dele de consulta médica à disposição, ele gerou E2C com isso, né? E essa geração de E2C, enfim, pode botar nessa, uma planilha, qualquer coisa. Ou pode ser na própria rede testnet a rede testnet, né? Mas não vai ter Ether de verdade. Mas aí a gente transfere, sei lá, uma grana, eu transfiro para o Vinícius e falo, Vinícius, você gerou E2C e você agora vai ficar portador desse crédito aí fiduciário. E lá na frente, aí eu pensei assim, lá na frente, esses créditos, eles podem virar o Ether, né? Então, pega-se esses créditos que ainda tiverem por aí, vai se juntando isso, e coloca isso para a emissão inicial. O que tiver aí dessa geração toda, se coloca para a geração inicial das primeiras E2C na rede do blockchain do Ethereum, né? Eu tenho uma pergunta. Se a Carolina sabe o que é Ether, se ela sabe, até onde que você está por dentro aí desses termos? Eu acho que eu sei. É uma criptomoeda, não é isso? Uhum. Eu posso... Tá ligado ao blockchain do Ethereum. Até Vinícius, Felipe, se alguém puder ir fazendo aí o Ether é bem... A gente não sabe, é aquele lance, né? A gente não sabe nunca exatamente o que as coisas são, porque isso realmente é bem complexo. Mas o que eu entendo do Ether, que ele é assim, foi criado, né, esse Ether, para se gerar um ambiente onde aplicações distribuídas pudessem funcionar. E para essas aplicações terem uma certa sustentabilidade, né, de tipo, a pessoa que vai ser o servidor dessa aplicação, quem vai começar, quem iniciou esse ambiente foi o Vitalik e outras pessoas, né? Para se gerar esse equilíbrio, se criou o tal do Ether, né? Que assim, ele tem um funcionamento hoje que é muito parecido com a moeda, né? Que a gente chama de criptomoeda.
que é, inclusive, ser transacionada de forma especulativa, de forma, enfim, bem tradicional, zona mesmo, uma moeda bem tradicional. Esse acho que é o maior uso do Ether hoje, é uma moeda de especulação. Mas a ideia inicial também, e funciona, quer dizer, a concepção do Ether, ele foi para assim, a gente quer fazer a E2C. Então a gente faria, de repente, um crowdfunding na rede do Ether, do Ethereum, e pegaria Ether, né? E esse Ether a gente utilizaria para, entre aspas, pagar a rede pela transação da E2C, por servir a gente com a E2C, por manter a E2C funcionando. Então, esse Ether a gente usa, entre outras coisas, para criar a nossa moeda, para fazer transações com a nossa moeda, para participar do sistema do Ethereum, né? Inclusive, a gente pode gerar Ether também, se a gente... Hoje em dia é muito difícil, né? Porque a gente precisaria ter um poder computacional muito grande, tudo. Enfim, tá bem complexo. Mas a ideia toda é que você poderia gerar Ether, você utilizaria o Ether, né? Você faria parte desse ecossistema do Ether. Mas hoje não é bem assim que funciona. O Ether é uma fichinha que vale processamento computacional. Então, qualquer aplicação que você queira rodar dentro do ecossistema do Ethereum, você precisa dessa fichinha, que é o Ether, para rodar a tua aplicação lá. Essa aplicação pode ser a moeda 2C, pode ser um contrato de venda de carro, pode ser qualquer programa que a gente escreva em computador que vai rodar nessa rede distribuída de aplicações, que é o Ethereum. Então, o Ether é uma ficha que vale processamento computacional. Só que daí as pessoas utilizam isso no modelo de especulação e tudo isso. Mas a ideia original é que ele sirva para fazer processamento computacional das aplicações. Só colocando com precisão, na verdade, o Ethereum é como se fosse um computador mundial, e para usar esse computador mundial, que é processamento, espaço em memória, espaço em HD, você tem que transar, na verdade, com uma moeda. Assim, é meio louco. A gente fala Ethereum, mas, na verdade, para fazer transação, para alugar recursos nessa rede, você tem que pagar com gás. O nome é gás. A gente gás não é Ethereum, mas é Ethereum. Até eu me confundo com esse negócio. Mas, enfim, você aluga recursos para o seu uso, para que você inventa lá a sua aplicação e isso tem... Então, é meio essa lógica que estou lembrando do que o Thiago falou, que é o acesso aos recursos, que afinal o que interessa é o acesso aos recursos. Então, aí juntando com o que a Ana estava falando em outra conversa, talvez os recursos mesmos sejam os 4 elementos mesmo, a água, a terra, né, a energia. E aí talvez a emissão, porque eu vou dizer... O Ioav está confundindo os projetos. O projeto dos 4 elementos não tem a ver com a emissão. Não, eu sei, mas estou falando em regra de emissão. Estamos tratando aqui da regra de emissão e aí várias coisas... Tá. Várias ideias são possíveis, porque para mim, dinheiro sempre foi muito associado com a chuva, né? Em inglês, o Rain Man é o cara que traz o dinheiro. Então, para mim, emitir conforme a chuva assim, ideia tão louca e tão válida como qualquer outra. Até, Felipe, se você puder explicar melhor a sua... Eu estava lendo aqui o que você escreveu, 5 pessoas validas, mas eu não consegui entender direito. Explica aí. Eu posso tentar, assim, bem, assim, pode ser que não gere entendimento, mas o lance, essas 5 pessoas validando, vamos imaginar o Facebook, né? Vamos imaginar as curtidas do Facebook. Então, de repente, eu boto uma postagem lá de uma horta que eu tenho um comentário aqui na frente de casa que eu fiz,
e fala, ó, galera, isso aqui é uma horta de usufruto comum, tantos metros, tal coisa. 5 pessoas que conhecem a horta, que sabem que ela é de usufruto comum, vão lá e cada uma dá uma curtida, né? Cada curtida é o valor de uma validação, quer dizer, vale 1. E quando dá 5, quando chega em 5, validou a oferta para usufruto comum. Validando a oferta para usufruto comum, se gera um número de E2C fixo, que é o número mínimo da geração, né? Esse foi o que eu escrevi. É o número mínimo lá, sei lá, vai gerar 5 E2C. A partir de mais curtidas, ou seja, mais pessoas reconhecendo que aquilo está para usufruto comum e que aquilo é de usufruto comum e querem curtir isso também, tipo, querem dar valor a isso, né? E quanto mais valor, quanto mais curtida isso tiver, mais vai ser gerado E2C. Só que esse a mais vai ser, que eu coloquei, para ser decrescente exponencialmente, para não gerar uma distorção muito grande de, tipo, se uma oferta ela tem um valor reconhecido muito alto, acaba que, enfim, eu penso que pode se gerar por uma ou poucas ofertas muito valor e acaba emitindo muito E2C e fica meio concentrado, enfim. Isso foi, na verdade, um artifício, a partir de 5, decrescer a emissão, é um artifício para tentar, não nem sei se vai dar certo, mas tentar distribuir melhor, né, a E2C. E tem isso, e no final eu coloquei uma regra, porque está com compartilhamento aqui, eu não estou conseguindo ver, mas eu coloquei uma regra que tenta casar a emissão, essa emissão com o número de ofertas, né? Então, se tem poucas ofertas, emite-se pouco, né, de E2C, emite-se menos, né? Não pouco, mas menos. E se tem mais ofertas, se emite mais E2C por oferta, entendeu? Eu acho que foi isso que eu escrevi. Eu posso fazer um comentário sobre isso daí? A minha crítica em relação a isso é um pouco o que a gente estava discutindo antes, é que assim, quando você faz a oferta, não foi feito nada até o momento, não foi materializado nada. Então, como que a gente vai emitir E2C se nada até o momento foi realmente materializado? Sabe, tipo, por exemplo, você pode postar a oferta da horta comunitária, mas até o momento não ter gerado nada com isso, ter gerado só likes. E por isso você vai emitir novos tokens só por ter gerado like. Eu acho que você deveria a gente deveria emitir token E2C para você quando realmente for efetivado o uso do bem que você está disponibilizando, não só na oferta do bem. O que vocês acham? Eu acho que ficaria tangível de fazer se a gente tivesse mais envolvido na internet das coisas. Porque, assim, para ter essa mensuração do uso, eu acho complicado hoje com o que eu vejo de ferramenta, assim, né? Não, mas não precisa ter sensor IoT, nada disso. A gente pode criar mecanismos de validação social. Eu entendi quando ela está falando. André, acho super válido a gente, e acho que é necessário a gente ter um recurso, junto com esse like, esse compartilhar, a gente também tem um recurso, um botão, um ícone, alguma coisa, que também dê esse toque, assim, dizendo, olha, isso, vamos supor, a gente determina X nós da rede, clicando ali, isso não gera token, porque não está cumprindo com a regra de emissão, que é de disponibilizar algo real, né? Roupa, internet cidadã, ofertar alguma atitude que realmente seja real e que esteja em contato com esse mundo analógico, né? E ter um botão que sinalize isso, de dizer, olha, bacana isso que você está compartilhando, a gente agradece, né, o seu compartilhamento, essa sua micronarrativa, mas para que isso gere tokens, precisa ser desta forma. Esta é a regra de emissão da estação. Precisa ter. E aí, conforme a gente está navegando na estação e vê que tem ali, né? Eu vou ficar brincando com essa história porque meu filho ganhou um Mickey Mouse, tá? Fizeram o favor de dar um Mickey Mouse que eu odeio pro meu filho.
Então, se eu vou lá e bato uma foto do Mickey Mouse, né, com meu filho, pô, isso não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. Isso não tem que gerar moeda, tá ligado? Que se for do Mickey Mouse, entendeu? Que se for do que vocês sentem pela Araí enquanto pessoa, entende? Isso não é regra de emissão da estação, sabe? Então, não pode emitir moeda. Mesmo que a gente tenha uma profunda relação de amizade com essa pessoa. Não, isso, a nossa regra de emissão, né? A gente pode chamar essa parte da sessão de Arnaldo Jabor lá, né? Tipo, a regra é clara. Bota a parte do Arnaldo lá e clica em cima. É por isso que eu acho que ao invés da gente criar um mecanismo de veto da emissão por oferta, a gente criar um mecanismo de validação do uso da oferta. Não o contrário, de ter que vetar a oferta, mas de disponibilizar que o cara oferte qualquer coisa, mas que a emissão falou só... disso também, André. Oi? Só que daí, assim, o sistema de validação, ele também tem as desvantagens. Ele parte do seguinte princípio, de que então às vezes tem um nó ali que tá, né, que tá chegando, que de repente só procurando na internet, tá logando do Ceará, não conhece ninguém, ele não vai ter a mesma ignição, né, na rede de validação. Então, isso também tende que a gente caminhe para essa coisa de ser um grupinho, né, dos amigos que se conhecem e se gostam e ficam validando as coisas um do outro, né. E outra coisa também que a gente conversou sobre quanto regra... Mas ele vai ter que ter a interação com a rede, não é só do Não, ele vai grupinho. ter interação, É da André. interação dele com a rede. Tipo assim, ó, o Vinícius, sabe, ele já tem um nível de conexão com as pessoas, ele bota um negócio na rede bom, porque todo mundo tá acompanhando. Chega um nó lá novo, a Prospera me ensinou muitas coisas, né? Chega um nó ali que não conhece ninguém, ele precisa ter também chances de paridade dentro da rede, né? De que as regras que valem para um vale para outro. E esse sistema de validação, ele cai nesse lugar. A gente tende a validar, a prestar mais atenção nas pessoas que a gente conhece, né? Ainda mais se tem dinheiro envolvido, né? Tipo, você vai lá e fica gerando dinheiro para as pessoas que você tem mais relação. Isso tem, inclusive, estudos que falam dessa interferência das relações afetivas na questão monetária. Mas isso vai acontecer em qualquer modelo. Então, mas a gente pensa que também tem o seguinte ponto. Da onde que a gente escolhe partir? A gente vai partir desse lugar da desconfiança, de ter que passar por um processo de validar aquilo que está sendo postado, ou se a gente parte de um lugar da confiança, partindo do princípio que a partir do momento que a pessoa, tudo bem fazer um processo, acho que de validação de perfil, tá? Para a gente evitar um perfil fake, alguma coisa assim. Tem várias redes, inclusive, quando você vai entrar, você precisa entrar com um convite, né? 2 convites para que esse nó já tenha, assim, sei lá, né? 2 perfis que esteja vinculado a ele, alguma coisa assim. Isso já acontece, Ana. Isso já acontece. Isso já acontece, entendeu? Só que a partir do momento que essa pessoa está na rede, que ela tem um perfil, ela está botando a cara dela, e ela está compartilhando coisas, eu pelo menos sinto que a gente não precisa partir desse lugar da desconfiança de que tudo que a pessoa fizer tem que ser validado. Acho que dá para a gente fazer de uma maneira mais fluida, de que está gerando moeda, e o que estiver fora da proposta, a gente tem um processo assim de maturar, de falar, olha, a proposta da estação é essa, presta atenção. Então, Ana, você falando agora, eu me lembrei de um game antigo, que eu acho que ele não deve existir mais, foi um fork do... Quem lembra aqui do console da Odyssey? Alguém lembra? Lembra, Oave, da Odyssey? Não? Eu sou antigo mesmo. Para o Super Mega? Não, o Super Mega veio depois, a Odyssey veio antes. Então, na Odyssey tinha um jogo que era o seguinte, né? Para você passar de fase, você precisava acumular crédito. Tipo assim, o jogo acontecia normalmente, não era um jogo de competição de 1 a 1, era um jogo multinível, sabe, André? Tipo multinível, era multijogadores, desculpa. Mas não era um jogo de estratégia como a gente tem hoje, né? Era um jogo de colaboração, mas uma colaboração onde
dependendo das qualidades, vamos dizer assim, de cada player, né, procurava se criar situações para que aquele player ganhasse mais crédito, para que ele pudesse, na hora, para que pudesse acumular, que eu digo, ele ter o suficiente volume de créditos para poder passar de fase, entendeu? Porque, de repente, o perfil que aquele cara tinha... Eu estou falando do jogo, tá, galera? Eu estou falando da DLC, não, para vocês entenderem. O perfil que aquele cara tinha seria interessante para a próxima fase, entendeu? De repente, para a próxima fase, aquele cara seria um cara interessante. Então, o pessoal gerava uma série de situações para que aquele cara, aquele jogador, ele ganhasse crédito, tivesse crédito suficiente para passar para a próxima fase. Aí vocês estão aqui falando, eu me lembrei, eu não sei porque eu me lembrei disso, mas eu me lembrei disso. Aí eu falei assim, de repente a gente pode estar pensando que os likes, sabe, André? Esses likes, esses compartilhares, enfim, isso tudo pode estar sendo algoritmicamente virando não uma dinâmica de reputação, tá, galera? Eu não quero cair no lugar comum da reputação, e sim numa dinâmica de acreditação, no caso de gerar crédito, né? Então, esse nó novo que a Ana acabou de falar, ele chegando, né, o nó acabou de chegar, ele vai lá compartilhar, as pessoas vão dar um voto de confiança e vão curtir, correto? Vão curtir. Vão curtir. E, de repente, durante um tempo que eu não sei dizer qual é, isso também não precisa fazer parte da regra de emissão, mas aquele cara vai estar lá buscando interagir dentro da plataforma, dentro da mídia social, né, para se fazer conhecer e ser conhecido, correto? Isso faz parte da dinâmica da própria estação, né, gente? De chegar junto, interagir, gerar micronarrativas, né? Gerar configurações de convívio, papá. Então, na medida que esse cara for ganhando cada vez mais, ele for se relacionando cada vez mais crédito ele vai ganhar, e de repente, um determinado patamar de crédito, ele já passa a ter direito, vamos dizer assim, a fazer parte da emissão da EDC. Isso foi uma coisa que me ocorreu aqui agora, eu não estou dizendo que tem que ser isso, tá? Vamos dizer, é mais uma alfafa para a gente poder conversar em cima. O que vocês acham disso? Então, eu queria ver uma coisa, checar aqui que eu estou entendendo aqui. Porque acho que a gente está falando do que a gente quer nutrir, né? E aí, quando a gente fala de regra de emissão, eu estou entendendo que a gente está vendo que tipo de estrutura a gente vai criar para a gente nutrir, o que a gente... Carolina, a sua voz está horrível. Inaudível, eu diria. Inaudível. A gente pode tirar as imagens aqui para te ajudar. Vamos lá. Não. Ainda não melhorou, não. Uma coisa com o Carol, microfone. abre e fecha seu microfone de novo. Que coisa, tava perfeita a tua voz. E agora tá tipo um Pato Donald depois da gripe. Não, Pato Donald muito gripado. Gente, parece uma abelha. Carolina, sai e entra. Sai e entra de novo. Cai e entra de novo, entendeu? Esse Zoom tá que tá, hein? Tá uma maravilha hoje. Lindo de viver, né? Olha lá, vamos voltar para nossas carinhas bonitinhas. Eu quero aproveitar e discordar um pouquinho da Ana, essa coisa da confiança. E eu quero trazer uma experiência de 1500 anos que eu vi lá na Itália, naquelas encostas, aqueles plantadores de limão, azeitona e uva, que eles moram naquelas encostas mega íngremes que caem para o mar, assim. E por que e onde não tem como mecanizar, onde tudo no lombo do cara, lá para cima, para baixo, enfim, um trabalheiro. E por quê? Tudo para que defesa. Por que essa defesa toda? Para o atacante nem pensar em atacar. Eu acho mega importante pensar na defesa, não porque é uma guerra, é porque uma boa defesa faz com que ninguém quer atacar.
Porque quando a gente está tão aberto assim como a gente está, a possibilidade de uma pessoa aproveitar a situação de uma malvadeza é muito grande. É muito grande. E ela vai acontecer ao longo do tempo. Não tem como, a não ser. E não porque nós, é porque o mundo é assim. As oportunidades ocorrem e por isso a defesa tem que ser perfeita para o cara nem pensar, nem pensar. Não vou nem tentar, porque já vi que os caras vão cuspir na minha cabeça aqui e eu não vou conseguir. Então, eu não sou essa coisa da confiança. Eu vou dar um exemplo clássico que aconteceu com a gente no meetup que a gente fez. A gente combinou 6 palestrantes, né? Vini, Tony, convidei outras pessoas, aí combinamos que cada um ia falar 10 a 15 minutos, que ia dar uns 60, 70 minutos e mais 1h30 para interagir com a galera e tal. Isso é uma coisa mais dinâmica. O que aconteceu? Uma pessoa resolveu falar 40 minutos. Simplesmente assim. Ninguém quis ser polícia. Porra, Vini! Aí ele ficou lá. Aí, Tá louco, Vini. Ficou falando aí no tempo dos outros. Não foi ele. Ao contrário, o Vini foi prejudicado. Todo mundo foi prejudicado pelo cara. Então, essa é a questão. Como ninguém quer ser polícia, você tem que ter um mecanismo que coloca as regras assim, ó, são assim, ninguém consegue quebrá-los. Então, não pode ficar nessa confiança. Ah, não, conheci o cara, beleza, vai dar certo. Não, tem que ter a defesa para qualquer um que venha, saiba que ele não vai conseguir fazer o que ele quer. Tem as regras de emissão. Tudo bem, Capitão Ioave. Então, eu também tenho perguntas. É assim, ó. Eu compreendo e ninguém está descartando isso. Assim. Se a gente estivesse fazendo uma coisa totalmente aberta, o Vinícius já vislumbrou aqui como que seria uma coisa totalmente aberta. Seria a gente trabalhar de todas as plataformas sociais, Twitter, Facebook, o que for, e só colocar uma hashtag e colocar lá E2C Coin. Hashtag. E tá emitindo. Isso daí seria um sistema completamente sem pele. Certo? Mas vamos lá, Carolina. Vamos lá. Não, pera lá, vamos lá. Peraí, deixa a Carolina voltou, vamos ver se o microfone dela tá funcionando. Ah, a Carol tá aí? Fala aí, Carol. Tem que pensar no nível prático de desenvolver isso. Não funcionou? Então, voltamos, Ana. Mas, Carol, eu acho o seguinte, o seu sorriso já comunica muito mais que o que você fala, então tá tudo beleza. Tem gente que é muito expressiva. Muito hacker, meu, eles bloqueiam. Cara, tem gente que é muito expressiva. Eu vi falando aqui para a Vânia. A Vânia tem uma expressão facial que você consegue interpretar rapidinho tudo, entendeu? Quando ela está sorrindo, não tá, é impressionante. Você também tem uma expressão facial assim, Carolina. Então, já o André não é essa expressão constante que você está vendo aí. Ó. Ele não muda nunca. Você não sabe se o cara está chorando, se está rindo. Só quando ele está com sono. Quando ele está com sono, dá pra ver. O olho dele está de baixo para cima. Caraca, eu achei que era foto. Pô, sacaneou agora, André. Putz, agora então, mas estava falando de defesa aí, né, o Capitão Ioave. Então, assim, um sistema completamente sem pele. O Vinícius, que é expandido, fundido e solto e uno, né? Que ele tem essa alegria de estar no flow, né? O cara já pensou numa coisa, de qualquer plataforma a gente faz hashtag, e esse hashtag aí já gera moeda e pumba. Então, uma coisa completamente sem pele, né? Aí a gente falou, calma, o mundo não tá desse jeito ainda, entendeu? A gente tá fazendo um trabalho aí, né? Mas calma que essa nave não pousou ainda, né? Então, a gente está falando o quê? A gente está falando de uma plataforma social, das pessoas terem que criar um perfil, inserir informações a respeito dela. A gente pode estabelecer, inclusive, regras no sentido de... até porque isso custa servidor, isso tem todo um custo operacional, né? Então, a gente também pode colocar
de que essa pessoa, para conseguir fazer um cadastro na plataforma, precisa de 2 convites, de 2 nós que já estejam na rede. A gente pode colocar um botão que sinalize que não é bem isso ainda a regra de emissão, e a pessoa ser encaminhada para uma página onde ela vai rever esse conceito, ou um vídeo, ou interagir de alguma forma a respeito disso, entende? Então, tem várias possibilidades que a gente pode fazer Mas, para tornar Ana, isso um ambiente seguro, não necessariamente sem cair nesses lugares comuns de replicar coisas que a gente já tem visto aí em outras propostas de valor, porque nenhuma proposta de valor que está pronta aí consegue abarcar essa noção de valor que a gente tem trabalhado aqui na estação. mas aí não é mais fácil deixar aberto para que qualquer pessoa consiga entrar na plataforma, porque se você começar a criar mecanismos que barrem a pessoa de entrar, aí sim a gente vai estar tipo, filtrando muita gente, tipo, virando panelinha, entendeu? Aonde eu vejo que deveria ser o contrário, deixar que abraçar o maior número de pessoas para participar da rede, mas uma vez que ela estiver dentro da rede, criar mecanismos para que as ações dela só sejam remuneradas, só gerem tokens quando ela realmente efetivar alguma troca na rede. Eu vejo sim, que é mais fácil deixar aberto e criar mecanismos de validação do que criar validação para que a pessoa entre e quando ela entre ela consiga fazer o que ela quiser, entendeu? Mas essa é uma boa discussão realmente. As moedas comunitárias, elas não buscam ser mundiais, eles são para aquela comunidade, muitas vezes até na geografia mesmo. E aí é uma pergunta mesmo. A E2C é para ser aberta para uma comunidade que se conhece, se confia, ou é para quem quiser? Boa pergunta. É boa pergunta mesmo. Eu vejo assim, né? A gente está pensando na criptomoeda e dentro desse, se a gente for pensar a E2C não somente como uma criptomoeda, a gente vai ver que enfim, é algo bem complexo, né? Que a gente está falando daqui a pouco a gente vai estar mexendo com holochain, vai estar mexendo com outras coisas e tudo mais. E aí eu penso assim, a EDC é para todo mundo, ela é, né? Agora sim, a forma de se relacionar entre pessoas é muito diferente de uma forma mais tradicional, eu diria assim, institucionalizada. Porque quando eu for falar assim para minha mãe, eu vou gerar E2C aqui para você, porque você vai estar colocando o quarto aqui da casa para usufruto comum, e vou fazer uma oferta lá. Vai lá, cria uma carteira, enfim. Aí vai ter vários vão ter todos esses processos de aprendizagem, de como criar uma carteira nesse processo da EDC, né? É uma coisa que só por existir já dá muito trabalho, sabe? Só por ser o que a gente que está aqui nessa interação, a gente é meio que high-tech, longe da coisa, eu acho, sabe? A gente está bem avançado, eu acho que o processo todo ele vai ser muito mais um mergulhar junto no entorno, né? De quem já está mais para frente, de conseguir fazer os mergulhos em níveis de criação de carteira, de explicar esse lance do blockchain, explicar a proposta de valor da EDC, tudo isso aí é um processo, eu acho que vai ser o processo de nós aqui, está sendo e vai ser ainda mais quando a moeda começar a ser emitida, né? Então é meio um processo de base, assim, ou seja, esse processo de base eu acho que ele abre o caminho todo para criar as relações de proximidade mesmo com a pessoa, em vez de tipo a pessoa ser automaticamente ela vai estar lá e vai estar pá, uma pessoa tipo assim, né, desconectada, não, vai ser uma coisa mais conectada pela lógica do processo em si, né? O processo ele envolve que a gente precise conversar, que envolve o aprendizado, é proativo, né? Não é um processo
que você parou no processo e vai estar tudo certo, resolveu o problema, agora sim, agora eu achei o lugar. Não tem isso, né? Porque eu vejo assim, no processo da criptomoeda, eu tenho certeza que a gente não vai acabar nisso, né? Na criptomoeda, nessa versão. A gente vai voar para outros lugares, vai expandir para outros lances, né? E o processo é assim. Então, parar no processo assim, é desistir, né, desse processo de estar aprendendo, de estar interagindo, de estar construindo as coisas, né? Então, eu vejo assim, pelo menos eu vejo a proposta de você vendo no sentido de vender para os outros A2C, né? Nesse sentido, é um processo, né? Eu não chego para a pessoa e falo, não, você clica aqui, entra ali e agora você já está salvo, você agora já não, não tem salvação, é entrar nesse processo, mergulhar junto, interagir, né? Então, eu acho que assim, eu não vejo esse problema. Vários desses problemas de confiança ou não confiança, de a emissão dar errado, de dar muita moeda, não ter pouca... Tudo isso eu acho que existe, mas em outro processo. Nesse processo aqui, como eu ainda não experimentei muitas vezes, né, desse processo mais orgânico, mas eu acho que nesses processos mais orgânicos isso não existe. Assim, isso começa a existir quando a coisa começa a virar uma outra coisa já, né? Já começa a ser apropriada de outra forma. Mas, então, eu entendi que você acha que é aberto para todo mundo, mas não serve para todo mundo. É aberto a quem quiser, mas nem todo mundo vai achar que tem valor. Quem vai achar que tem valor provavelmente tem a ver com o que a gente está falando. Então, ele vai se ligar. Então, acaba filtrando por escolha mesmo, não pré-filtro. Lógico, quem quiser, mas nem todo mundo vai querer. Sim, eu vejo dessa forma. Nesse sentido que o Felipe colocou, Yoav, e André, por favor, você fala na sequência, só para eu complementar o que o Felipe falou, não que esse processo ele não é um processo de exclusão no sentido convencional que nós entendemos de exclusão, sabe, Yoav? Ele é um processo de identificação, assim, identificação com a proposta de valor, não é isso? A pessoa se identifica com a proposta de valor. E qual é a proposta de valor? Gerar infras e superestruturas sociais, não é isso? Ou ressignificar para uso fruto comum. Agora, veja, como é que essa geração, aonde entra a E2C como criptomoeda nessa geração? Ela entra para gerar uma catalisação desse processo de geração de infra e superestrutura, correto? Agora, se você for decantar para entender aonde isso está acontecendo na dinâmica interativista. Isso está acontecendo nas micronarrativas que são geradas com essa dinâmica interativista. Isso está acontecendo no dia a dia com as pessoas, correto? Agora, isso não impede que o Felipe, eu, o André, o Araí, a Carolina, você, Yoav, conheça uma pessoa que está na sua praça, perto da sua casa, que o cara, há mais de 40 anos, ele tem uma hortinha ali que todo mundo, né? Todo mundo ali faz usufruto daquela hortinha há um bom tempo, e ele é o único cara que, de fato, bota a mão na massa ali, porque as pessoas já se acostumaram com isso. Cada um de nós aqui deve conhecer uma pessoa assim, ou pelo menos algumas pessoas parecidas com isso, né? Que já tem essa cultura tem essa cultura do outro, né? Não a cultura do eu, a cultura do outro. A cultura de gerar alguma coisa para benefício comum, não é isso? Para usufruto comum. Então, nada impede de eu chegar, eu conheço esse cara, e esse cara, conhecendo ou não a internet, eu posso, digamos, eu posso incluir ele na dinâmica da emissão da E2C, se ele quiser incluir, ser incluso, obviamente, né? Ele entender do que se trata a proposta, né? Tudo sabe, é na base do diálogo, da conversa. A gente está falando de alguma coisa que é uma dinâmica de broadcast, não é isso? A gente está fazendo uma dinâmica de marketing, pensando em imagem de marca, pensando em estratégia de mercado, pensando em captação. A gente está falando de uma dinâmica microeconômica mesmo. Estamos pensando em uma dinâmica co-criativa, interativista, né? Molecular. Então, nós estamos falando disso, né? Então, se o Felipe, na conversa com esse cara que ele conhece da praça, e o cara diz, porra, que bacana,
que legal, como é que é isso? Ah, bicho, é assim, assim, assado, papá. Então quer dizer que se eu simplesmente, pelo que eu já faço, eu já poderia estar participando da emissão e recebendo a doença? Sim, meu querido, você já pode, já, inclusive, porque você já faz isso. Quer dizer, então é também uma forma, sabe, Oave, como você bem coloca, no sentido de dinheiro de reconhecimento, de gerar o reconhecimento que esse senhor que o Felipe conhece, que faz isso há 40 anos na praça, a gente está reconhecendo o valor do que ele faz. Correto? Então, a E2C é para reconhecer o valor de pessoas que fazem isso. Correto? E que podem estar em frequências diferentes do que eu estou, do que você está, do que o Felipe está, em frequência, ou temos visões de mundo distintas, correto? Mas são pessoas que já têm essa cultura de beneficiar o outro, ou de beneficiar, de gerar alguma coisa para usufruto comum. É isso, basicamente. Por exemplo, aqui o contexto indígena, né? Aqui tem uma casa de passagem indígena, tem indígenas do Brasil inteiro que vem aqui para Curitiba por conta dessa casa de passagem, né? Então, eu também posso incluir essas pessoas que sequer pegaram o bonde da internet, né? E aí ou então, sei lá, os Hare Krishna lá fazem uma prachada lá, oferece, entendeu? E a partir do momento que vai criando essa identificação, né? Esse sentimento de pertencimento, né? Com essas localidades, a gente cria essa interface com a plataforma para transformar isso numa realidade local, né? E aí coloco lá postagens e começo a colocar as micronarrativas indígenas, começa a receber valoração por conta disso, like, compartilhamento, comentários e perguntas, curiosidade. Isso vai gerar emissão de moeda, né? Essa moeda também vai partir do sentido da confiança, né? De que, de alguma maneira, também vai ter esse retorno, né? Com essa pessoa que tá se dispondo a fazer essa oferta para o Commons, né? Então, de repente, o pessoal lá tá afim de uma bicicleta, né? Então, eu compartilho as micronarrativas indígenas, a hora que eu consigo ter moeda para pegar uma bicicleta que está na plataforma lá, na Fluxa, que já tem bicicleta até de graça na Fluxa, entendeu? Isso é legal também, tem gente que está colocando as coisas no Fluxo, simplesmente. Simplesmente fala, tem uma bike que eu não estou usando, está no Fluxo. Quem quiser, pega aí e leva embora, né? Entende? E retornar na forma de uma bike, né? Então, assim, tem várias possibilidades, só que eu sinto que é um dos princípios, essa comunicação com essa realidade analógica. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando vocês falam de gerar like, emitir moeda no like, eu fico pensando no lado prático de emitir isso de fazer isso no smart contract, tá? Porque para emitir token, a gente vai precisar de Ether. Então, para cada like que qualquer pessoa for dar, ela vai ter que ter Ether para dar like? Então, esse é uma das coisas que eu fico pensando também no Ethereum, né? A Carol, ela botou um texto ali também para a gente ler. Mas essa é uma das coisas que eu fico pensando no Ethereum, que a gente precisa de Ether, né? No Ethereum, sem Ether. E na verdade, que como rede do Ethereum, né? E olhando para a EDC, olhando para a rede do Ethereum, eu acho que a nossa conversa muito a proposta do EDC com a proposta do Ethereum. Porque hoje é engraçado, né? Mas olhando de uma forma abundante, de forma abundante, era onde a gente fazer um crowdfunding na rede do Ethereum, falar, galera, a gente precisa de Ether, a gente quer fazer isso, isso e isso, né? Quem tem Ether aí tá a fim de colocar para jogo para fazer isso, que conversa completamente com o que se fala em blockchain, usufruto comum, né? Tem tudo a ver com blockchain e tudo mais. Então, fazendo esse crowdfunding da rede do Ethereum, a gente atraía Ether, né? Para o EDC. Não sei como é isso, aonde estão esses Ethers, como é que está essa... Eu ainda não sei
o contato que eu tenho com Ether é por exchange, é por bolsa de valores mesmo, né? Então, eu não conheço as pessoas que têm Ether, eu não sei como é que faz crowdfunding Ether, mas eu acho que conversa muito com a proposta do Ethereum, que teria tudo a ver, né, fazer um crowdfunding Ether e arrecadar Ether. Tá, mas daí, beleza, vamos arrecadar esse Ether e esse Ether vai ficar no contrato, isso. E daí cada pessoa que der um like vai usar esse Ether que está no contrato para executar esse like, para dar esse like. Essa parte técnica não está clara para mim, não, André. Porque, assim, aí vai da minha ignorância em relação a como que funciona ou quais são as possibilidades de funcionamento do smart contract. Entende? É por isso que eu gosto, assim, eu tô sendo bem chato, tá? Eu sei que eu tô sendo chato, mas... Gratidão. Você é um chato fofinho, redondinho, maravilhoso. Mas é que, assim, Não é cara, chato. tipo, eu não consigo discutir nada que seja teórico que eu já sei que vai ser difícil de implementar na prática, entendeu? Então, para mim, precisa ser objetivo e prático, porque não adianta a gente ficar imaginando mil e uma coisas que, se for para fazer no Ethereum, eu sei que não vai dar para fazer o que vai fugir muito do que a gente tem discutido, entendeu? Tipo, vai ser impraticável, assim. Então, a gente tem que encontrar... Porque, assim, o Ethereum tem a forma muito Ethereum de fazer as coisas, né? Gostaria de ter, mas que é a forma Ethereum de fazer, por exemplo, de ter um dono do contrato. Eu acho que ninguém aqui gostaria de ter um dono do contrato, porque isso centraliza o dono do contrato. Mas a gente precisa ter o dono do contrato. É ele que vai garantir que se acontecer alguma coisa no contrato, a gente consegue encerrar o contrato ou pausar o contrato. Então, eu fico pensando na forma prática de implementar essas coisas. Tá? E outra coisa, assim, a gente precisa pensar na plataforma em si, né? Por exemplo, a gente falou de login, de site, a gente precisa pensar em tudo isso, assim, como que as coisas vão ser feitas na plataforma, assim. Eu sei que a gente está discutindo muita coisa, mas eu tenho essa necessidade de ter as coisas mais objetivas e pensar já em forma prática de implementar alguma coisa. Entendeu? Nem que seja em testnet, em servidor, que não seja para ser já a forma definitiva, mas para a gente começar a ter isso de uma forma mais palpável, assim, sabe? Da gente não ficar viajando muito em possibilidades que já na vida real não seja possível de ser implementado. Entendeu? Eu sei que eu estou sendo bem chato, bem pé no chão, mas Mas eu acho necessário, que é necessário, entendeu? André. É necessário, e aí também eu gostaria de realmente entender qual que é esse jeito Ethereum de ser. Acho que o Vinícius também pode fazer perguntas boas nesse sentido, para a gente realmente verificar essa possibilidade. A gente está num momento, André, que eu vejo, assim, né, assim, falando com todo mundo, que a gente precisa ter clara essa diferença do que é necessidade, o que é princípio, tá? O que é realmente uma regra de valor para a gente e o que é uma estratégia, porque as estratégias vão mudar bastante. As estratégias podem mudar bastante. Então, eu vejo o Ethereum como uma possibilidade, como uma estratégia, né? Mas a proposta de valor que a gente tem para mim, o que não pode mudar, né? Então, realmente, a gente precisa entender esses prós e contras, ver se casa ou não essa questão do Ethereum. Olha, eu gostei muito dessa ideia do Vini, de uma lógica de joguinho, porque é uma forma de engajar mesmo. Para eu conseguir mais, eu tenho que fazer alguma coisa, enfim, é uma forma bacana, é uma brincadeira, né? Em vez de dinheiro ser uma coisa séria, passa a ser uma brincadeira. Eu acho assim, é um caminho legal, muito bacana, gostei mesmo. Eu acho que é por ali. Porque quando eu pensei nisso, sabe, André? Eu pensei já pensando no Ethereum, no contrato inteligente, né? Qual é o tipo de data que a gente vai alimentar o contrato inteligente, correto? Esse tipo de data pode ser transformando os likes, né? Transformando os compartilhamentos no combustível em si, né? Em créditos, digamos. Isso vira um crédito, né? Vira um crédito.
Esse crédito não precisa ter nenhum nome especial, certo? Esse crédito não precisa ter nenhum nome especial. Esse crédito, ele pode... vamos lá. Vamos evoluir, Yoav, essa ideia, né? Olha só o que eu pensei agora. No Telegram Vai. tem um bot. Não, rapidinho. No Telegram tem um bot que ele, quando você clica nele, ele mostra para você o cara, o post do cara, qual o número de posts do cara mais ativo. Enfim, ele faz uma tabelinha dos caras mais ativos naquele canal. E aí já é um indicador. Já é esses likes. Não é like, é atividade mesmo. O cara está lá com 1.500 contribuições. Pô, isso tem valor. Claro, isso tem valor. Mas, E aí cara, esse bot falaria com o smart contract, enfim, monitorava o nosso Telegram, por exemplo, e de alguma forma comunicava com o smart contract para diariamente, semanal, enfim, um pedido que a gente combina, emitir baseado nessa participação, por exemplo. mas pensa só, Yoav, eu como desenvolvedor, tá? Eu estou numa equipe, num projeto de desenvolvimento e eu posso dar uma contribuição no código, posso dar 15 contribuições no código todo dia, tá? Eu vou lá e envio código que eu programei, todo dia eu faço 15 contribuições. No mês eu vou ter lá uma porrada de contribuição, umas 1.000 e poucas, só que no mesmo mês pode ter um cara que fez 2 contribuições de código e que foram muito mais relevantes do que as 1.000 que eu fiz. Entende? Tipo, Sim, vai ter que ponderar quantidade com qualidade, com certeza. Pois é. Entende? Tipo, quantidade não quer dizer nada. Eu tenho um monte de gente que fica no WhatsApp aqui o dia inteiro e só fala merda, entendeu? Essa estação do WhatsApp, eu sei que é uma merda, eu sei que então vai ter que ter, além disso, uma inteligência artificial que lê o negócio todo e ainda dá um ranking para os conteúdos. Caraca. Mas aí fica complicado. Tudo que é complicado não funciona. É muito complexo. Também acho. Por isso que eu penso na questão de validações. Keep it stupid and simple. Fala. Alô? Por isso que eu penso no lance de validações, assim, sabe? Tipo da pessoa que fez a troca, por exemplo, que fez o uso de um bem comum, se ela der uma validação realmente com um Ether ou com um token, ela está dando uma contribuição tipo, real. Ela tá atribuindo valor e dando a validação dela para aquela troca, entendeu? Para o uso daquele bem. Vamos supor que, por exemplo, estou colocando como usufruto comum um dia do uso do meu computador, por exemplo. E a pessoa foi lá, ela usou um dia o meu computador e a pessoa pegou e daí ela valida essa troca. Tipo, eu não recebi token antes por disponibilizar o meu computador. Eu vou receber token depois que a pessoa fez o uso do meu computador, eu vou receber token por isso. Faz muito mais sentido para mim eu receber token pelo uso do que eu coloquei como bem comum do que simplesmente pela oferta. É isso que eu estou tentando explicar. Assim. Não, é como se fosse vendeu, né? Vender algumas horas e recebeu por isso. E isso vai fazer muito mais sentido também no contrato, assim, na minha cabeça, né? Porque ele só vai executar o contrato, ou seja, a gente só vai gastar Ether realmente quando uma troca foi realmente efetivada. André, a gente não... Oi? Show de bola. Eu captei vossa mensagem. E a gente traduzindo isso no P2P, fica mais interessante ainda. Veja bem, o que é uma dinâmica interativista? É uma dinâmica P2P, né? Peer-to-peer, né? Entre pessoas, não é isso? Então, vamos dizer que essa validação, André, seja um pareamento. Correto? O que é o pareamento? Eu coloquei lá, eu disponibilizei, seja o que for para usufruto comum, e alguém usufruiu e pareou comigo. Esse alguém que usufruiu e pareou,
valida. Faz todo sentido. Para pensar, gente. Só se essa pessoa não estiver na rede, né? Não, mas é que tá. Veja, a pessoa que está entrando... Veja, Ana, a questão toda é a seguinte. A gente está falando de uma proposta de mídia social que ainda não existe, vocês sabem, né? Que a gente vai pegar o código da Minds e transformar isso, né? A plataforma Fluxa nessa mídia social, não é isso? A gente está falando de uma proposta de mídia social que vai ser baseado numa dinâmica de computação distribuída, onde as pessoas são proativas. Não é isso, André? Numa dinâmica de computação distribuída, as pessoas são proativas. Não é que nem essa coisa passiva do Facebook, tá? As pessoas têm uma passividade no Facebook, elas são consumidoras, elas são usuárias da plataforma. A proposta de plataforma que a gente está propondo é a pessoa seja proativa, co-criadora. A gente está falando de quê? De microeconomias co-criativas, não é isso? A gente está falando de uma pessoa que é proativa. Então, essa pessoa que está entrando, ela já vai entrar no hipe de querer interagir, de querer disponibilizar, de querer conhecer o Felipe, conhecer a Carolina, conhecer o Yoav. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, galera? Ela já vai querer entrar na ferramenta querendo disponibilizar alguma coisa para que alguém já utilize e que ela possa receber logo os tokens que ela disponibilizou. Ela quer experimentar a parada. Porque, pô, ela ouviu falar, falei, pô, do caralho essa merda. Peraí, deixa eu entrar nesse negócio aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que, André, o que você acabou faz todo sentido, assim. Sabe, Yoav? O pareamento, o peer-to-peer, tem tudo a ver com a proposta de valor da estação. A gente está falando de uma coisa que tem que ter pareamento. Tem que ter um fluxo. O porquê é porque você quer jogar e na medida que você joga, as coisas acontecem. Simples assim. Exatamente. Eu estou tranquilo com isso. O André falou ali, caiu a ficha imediatamente. Eu não sei se vocês caíram ficha junto com vocês, mas para mim, a coisa do ter o pareamento é validação. Eu não entendi pareamento. Pareamento. Como assim? É usufruto versus a oferta e eu estou usufruindo, é isso? Não, Felipe, olha só. Quando eu falo pareamento, é que peer-to-peer é entre pares. Não é isso? É entre pessoas, entre nós. Então, quando um nó usufrui o que o outro nó, né, disponibilizou, ocorre o pareamento. Esse pareamento é a validação. Porque é isso, né? Pensando de forma... Porque a gente está... O exemplo do Facebook é muito ruim, né? Assim, ele é consumista. A gente está pensando em uma lógica aqui que o meu curtir não é o mesmo curtir do Facebook, entendeu? Eu não vou curtir só porque eu vi Vinícius, eu vou lá... Não, se eu olhar a oferta do Vinícius e eu achar, pô, porcaria, eu não vou curtir. Mesmo ele ser meu amigo e tudo mais, entendeu? O curtir, ele tem um outro significado, enfim. Isso a gente vai aprendendo, inclusive, né? A gente não sabe exatamente qual que é o significado do nosso curtir. A gente ainda vai experienciar e vai aprender isso tudo na experiência. Mas é bem isso, eu também eu acho, é por aí, é isso aí. Clica, tipo assim, é o pareamento e gera, né? É por aí. Mas aí tem a questão da qualidade do pareamento. Talvez você pegou a bicicleta, mas, pô, tava tudo quebrado. Pô, que merda, me sacanagem. Mas eu acho que isso aí... Eu acho que isso não é tão relevante assim. Eu estou entendendo o que você está falando, mas isso não é tão relevante. Porque senão daqui a pouco a gente vai querer botar critério para o pareamento, certo? Assim, aí o cara, quando parear, ele tem que... Não, a avaliação. Mas aí a avaliação entra nesse buraco negro da reputação que a gente não quer cair nele. Essa pessoa vai acabar perdendo reputação dentro da plataforma se ela começar a fazer pareamentos ruins, entendeu? E as pessoas não vão mais querer parear com ela. Mas aonde que vai aparecer essa opinião sobre o pareamento ruim? A gente pode criar alguma ferramenta na plataforma que a pessoa possa dar não sei, algum tipo de comentário, algo nesse sentido. Cara feia. Não sei. Um like, um dislike, não sei, esse tipo de coisa. Ou emitir dinheiro bom e dinheiro ruim. A gente já faz mais ou menos isso. A cara do Temer, quando for golpe. É isso.
A gente já faz mais ou menos isso, assim. Se a gente vai. Tem um fora Temer lá, tipo, fora Temer. Se a gente pega, por exemplo, a gente não interage com o que a gente não gosta, assim. Tipo, vai lá no grupão da E2 Glass, tem um monte de coisa, eu não interajo, eu só interajo com o que eu gosto, né? Eu interajo com o que eu não gosto. É o jeito de falar. Lógico também que às vezes lógico, mas assim, isso é meio Eu sou natural. seletiva, eu sou mãe, entendeu? Mãe acolhe. É, Sabe? mas até no mundo atual. Pode estar com fome, entendeu? A gente acolhe. Se a gente fosse, por exemplo, assistir todos os vídeos do YouTube, não ia dar, né? Então a gente vai lá, se inscreve em alguns canais. Isso eu acho que a gente já tem feito, assim, uma prática que eu pelo menos eu sigo fazendo. Quando eu dou uma curtida no Face, quando eu interajo com alguma coisa. Não é que eu achei que aquilo ali teve algum valor, que se não tiver valor nenhum, né? Você sabe, eu vou te falar uma coisa, Felipe. Essa coisa assim, a hora que você abre para uma outra possibilidade, já muda a tua realidade, né? A partir do momento que a gente pensou numa plataforma que valora os likes e coisa e tal, eu reparei que eu já não quero dar like nenhum dentro do Facebook, entendeu? Eu já... Mas então... Mas observe, entendeu? Que eu fico pensando, pô, os caras estão, né, estão ficando aí com todo o meu flow, né? Mas não quero mais dar flow pro Facebook, não. E deixa eu te falar uma outra coisa que a sua fala me linkou e é maravilhoso, eu vou esquecer depois. A Maia, Vinícius, teve um ar que bateu nela, lá no grupo lá do WhatsApp, e ela falou alguma coisa assim, poxa, seria muito legal, de repente, fazer uma edição e pegar, assim, umas pinceladas, né? Que tem a ver com essa essência, né, da estação, né? Essa coisa da proposta de valor, essa coisa de peer-to-peer, de estar em interação com pessoas analógicas, das micronarrativas e coisa e tal. E aí ela só soltou isso e eu falei, cara, a gente precisa muito desse vídeo, dessa edição. É um clipe. São muitas horas de vídeo que a gente tem. É um clipe. É um clipe, né? E isso já fica de material para a nossa plataforma, assim, sabe? Então, pessoas, cutuquem a Maia. Não deixem quieto. Então, isso é um exemplo também, né? Tipo assim, essa cutucada que eu vou dar na Maia, que eu reconheço um valor lá. É a mesma coisa que quando eu não tô, tipo, meu Facebook tá chato e eu tô querendo outra perspectiva, eu vou cutucar pessoas que eu não cutuco diariamente, enfim. Então, essa proatividade, eu acho que já gera ou já satisfaz, eu acho que essas coisas, desses problemas da emissão, sabe? Isso não tem valor, e de repente emitir um monte de E2C. Eu vejo que, assim, muitas vezes uma bicicleta quebrada pode ter um valor para mim. Eu estou querendo aprender a consertar uma bicicleta, eu não vou comprar uma bicicleta nova, eu vou comprar uma bicicleta quebrada, que tem um monte de gente aqui que a gente tem uma oficina e a gente quer uma bicicleta velha, eu não quero uma bicicleta nova, eu quero uma bicicleta de história, entendeu? Então o valor é muito subjetivo e eu que vou dar esse valor, né? Cada um tem, eu acho que o algoritmo não vai fazer isso de jeito nenhum, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que... O algoritmo fica só com a questão do pareamento, entendeu, Felipe? Assim, aconteceu o pareamento, gerou a validação. A validação já vira algoritmo, né? Já vira bytes, digamos assim, essa validação. E aí isso é o combustível, digamos, que vai alimentar o contrato inteligente que nós vamos fazer lá no blockchain do Ethereum. Não é por aí, André? André? E agora o André foi comer, tá vendo? A gente não deixa ele falar. Mas aí tem a questão da quantidade. Não, tô aqui. A ideia é essa mesmo, Vitor. E a quantidade, hein? Cara, eu acho... Olha só, querido. Na boa, a gente tem que errar pra cacete primeiro, velho. A gente tem que errar muito, quebrar a cara, entendeu? Não, mas tô falando da bicicleta quebrada, o pepino, a horta, o índio. Não, tem que... tudo tem que virar um número. Não, mas assim, quem... Ô, André, agora fala em português, tá? A gente aprecia a tua origem, né? Oriental. André. Você estava falando tipo um japonês bem louco. Eu? Aham. Então, Ah, tá. Então, o que eu acho assim que
quem está fazendo a oferta tem que colocar como se fosse o preço. Eu quero receber tantos tokens para disponibilizar a minha bicicleta, por exemplo, como se fosse uma venda mesmo. E a pessoa aceita parei essa oferta, faz o peer-to-peer com essa pessoa e a pessoa recebe tantos tokens por isso. É o jeito que eu tenho visto, por exemplo. E esse token ele está lastreado em Ether, no contrato. Que se essa pessoa quiser resgatar esse Ether a qualquer momento, ele vai lá e resgata. É assim que eu tenho visto. Assim, para mim faz muito sentido isso. Assim, tipo... Mas entendendo que isso não é exatamente uma venda, né, André? A gente não está falando exatamente de uma venda. Entendeu o que eu estou falando? A gente está falando de... assim, no sentido que você acabou de falar, a gente aqui não está falando de venda, a gente não está vendendo nada. Né? A gente está falando aqui da pessoa estar disponibilizando, né, para usufruto comum, seja lá o que for, não é isso? Você está querendo acreditar. Eu quero entender o que você acabou de falar. Você falou muito rápido, eu entendi e não entendi. Então, fala um pouquinho mais devagar e sem ser japonês, como a Ana falou, para a gente entender. Vai lá. Tá, assim. É isso que eu também quero entender, assim, como que esse modelo econômico pode fazer sentido sem que seja uma venda, entendeu? Porque na minha cabeça tem que ter uma troca de um valor pelo que a pessoa está oferecendo, seja monetário ou de reputação. Ela tem que ter um retorno e que isso tem que ser gerenciado no contrato. E se essa troca vai estar no contrato, ela vai gastar Ether. Então, esse Ether vai ter que vir de algum lugar. Esse contrato vai precisar ser executado. Então, ele vai precisar ter uma troca, um input de Ether, de alguma coisa, para que esse contrato seja executado. Então, da maneira que eu vejo, esse Ether pode estar num contrato como lastro do token, e quando a pessoa disponibiliza o bem para usufruto comum, quem está tomando a outra parte, meio que paga para fazer o uso desse bem comum. Ele pode não ser o pagar do valor real, como se fosse uma venda, por exemplo. A bicicleta custa, vamos supor que o valor de mercado seja R$200 uma bicicleta. Ele não precisa pagar R$200 em Ether, ele pode pagar R$1 o valor só para executar o contrato, por exemplo, entendeu? Mas ele tem que dar um input para a execução do contrato, para que seja executado o contrato e que essa troca seja feita, esse pagamento peer-to-peer seja executado. Então é assim que eu vejo. Não sei se faz sentido. Para mim tem uma questão que não necessariamente você precisa casar os tempos. Porque é isso, o que você falou é como se fosse pagamento em cash. Tem que ser, eu recebo a bicicleta e tenho que pagar agora. E se eu pagar daqui a um ano? Que eu quero dizer, gera no sistema um crédito. Eu não tenho que pagar agora. Você recebe, o sistema emite o dinheiro para você. E eu como participante, porque é isso, se eu quero sacanear, eu quero se dar bem, vou cair fora. Se eu quero participar, significa que eu quero também contribuir. Eu quero talvez usar a rede, mas também quero contribuir. Então, não necessariamente eu tenho que contribuir imediatamente. Eu fui lá, provei um pouquinho da brincadeira, vi como é que é. Foi aos poucos me envolvendo e achando, de repente eu vou devolver através de uma coisa que eu vou oferecer. Eu vou oferecer meus pepinos. E aí cria uma cadeia de P2P, mas não necessariamente o fechamento contábil acontece numa forma síncrona, na mesma hora, tem que fechar. Não, você vai abrindo um diálogo com um monte de gente, com a comunidade inteira. A coisa vai se passeando dentro das pessoas de várias formas. Justamente isso que cria a vontade de jogar, porque não que tem pressa para pagar, tem desejo. Eu quero participar, eu quero também oferecer a minha ideia, o meu negócio, o que eu inventei aqui. Gostei, que também aí o sistema vai emitir para mim também. Então,
coisa meio funciona assim, não... Eu penso assim, ó, que a gente precisa sempre se lembrar também que a gente está criando a versão 1.0, sabe? A gente precisa fazer uma coisa que seja simples e funcional, e a partir disso, a gente não vai se contentar de fazer uma parada, né? E tipo, e agora acabou, entende? A gente vai continuar desenvolvendo essa coisa de sistema de crédito, esse tipo de coisa. Isso é mais complexo. A gente vai precisar primeiro maturar o agora. A hora que esse agora estiver maturado, daí a gente consegue abrir outros tempos, né? Outros portais, assim. Será que é complexo? Eu não sei. Acho assim, daí é a minha visão assim de leiga, né? No seguinte sentido, de a gente está contando com um time de desenvolvedor que por enquanto já está acreditando a rede, tá? Já está acreditando a rede, e a gente precisa fazer com que essa rede já funcione num curto espaço de tempo, para que a gente também possa acreditar esses desenvolvedores, porque se a gente fica criando um plano muito complexo de desenvolvimento, a gente está simplesmente gerando uma escassez. Às vezes a gente quer gerar tanta abundância, eu acho, que a gente gera uma escassez no seguinte sentido de, cara, olha, o cavalo tá manco, o cavalo tá fedido, mas vamos sair nesse rolê, entendeu? A gente sai no rolê e no caminho a gente vai cuidando desse cavalo, sabe? Entende? Não precisa ser um alazão, um unicórnio, sabe? Se a gente só for sair a hora que a gente tiver um unicórnio, sabe? Aí a gente vai estar criando problemas, e a gente vai estar deixando de vivenciar já uma abundância da rede, das pessoas já poderem disponibilizar esses recursos imediatos, assim, né? Então, eu estou começando a entender melhor essa questão do Ethereum, André. Poxa, cara, se tu soubesse, assim, os saltos quânticos, sabe, que dá, assim... Puta, os japoneses são foda. Sabe que tem uma frase que eu nunca esqueci na minha vida, que foi num banheiro de cursinho, André, que estava escrito assim atrás da porta: enquanto você está aí mijando, tem um japonês estudando, sabe? E impressionante como aquilo mexeu com a minha vida, assim, sabe? Falei, cara, realmente, né, meu, os japonesinhos são cabeçudo, cara. A Maia é outra, né? Então, assim, fico muito feliz, assim, de receber, assim, todo esse festival de etnia. O Viking também, né? O Vinícius aí, com toda a sabedoria Viking dele, né? E muito importante a gente estar falando sobre isso. Mas aí, deixa eu dar uma boa-vinda. Nesse momento, eu sinto que a gente Boas-vindas realmente... ao outro Viking. Chama? Chama, tá aí, cara. Chama. Então, vamos escutar esses meninos que entendem de código. Que dias dá pra gente colocar em código? Chama, entende outros códigos. Esse código do André ele não entende muito, não. Ele está começando a entender. Mas vai lá, chama. Estou começando até a programar em JavaScript, mas o código que eu entendo mesmo é um número e uma letra. É 144 e a letra é K. Mas isso a gente fala depois. Então, boa noite aí. Acho que a maioria aqui eu já interagi em alguma rede física, online, a maioria das vezes distribuída. O Prema, o outro cara falando de nada, esse sonho aí, o Felipe, a gente tem já há tempo, desde que a gente morou junto. Então, estão manifestando aí uma nave de um busão, a casa também que a gente está montando aqui, né? O Locaso também é uma nave. Então... Mas, enfim, voltando aí a história, assim, o Prema me jogou ali de bicho, ele nem falou. E acho que algumas pessoas viram, assim, até interagi em outro grupo menor lá da Criptotrilha. Estou observando, absorvendo, assim, para também entender mais o que está acontecendo no campo, né? Mas eu e o Vinícius, a gente já interage há 8 anos, pelo menos, aí, talvez 9. De uma... É a mesma coisa, só que agora está digitalizando o rolê, entendeu? Eu vejo até que eu acredito que foi o Dax que levou, também uma galera falando de energia ali. Acho que o Dax que deve ter levado assim, agora essa história. Ele ia até usar o Engie, até mandei uma mensagem hoje para ele, nem respondeu.
Mas o Vinícius aí é co-criador do Energy, uma moedinha que a gente começou de forma despretensiosa. E hoje eu olho, Vinícius, assim, em 2011, para trocar um arquivo. Isso que assim, eu acho muito válido, uma coisa igual o Paulinho Uda fez. Lá nisso está aparecendo um pouco. O Paulinho Uda está aparecendo você e você está aparecendo o Paulinho Uda. Você conhece ele, da Economia Filantrópica? Mas ele estava aquele dia no Zoom com a gente também. Está com fisionomia parecida. O Paulinho também tem interagido direto, né? E aí, só concluindo, assim, eu subi no Scrib um documento em 2011, mas era algo que a gente já estava interagindo em 2010. E subi assim, só para trocar um arquivo. Falei, vou botar aí o do Trader. Na época era Tradewell, ninguém falava de traders. Agora, os caras que mexem com criptomoedas são os traders, sacou? Tradewell para trocar bem, né? E aí, trocar bem, trocar os bens também, né? Era essa moeda que é energia. NRG, novos recursos gerados. New Resource Generation, novos recursos remunerados. E, cara, aí eu passei um tempo sendo desconstruído, muito aqui no período que o Felipe conviveu comigo lá, Laboriosa, com o Oswaldo, a gente bem próximo ali. E aí ela tinha uma questão, né, Vinícius, que ela não era no paradigma da abundância, ela gerava crédito negativo. E aí o Oswaldo batia em cima disso, falou, não, mas tem que ser no paradigma da abundância, não pode, entendeu? E aí, beleza, eu conectei com o Gift Economy, né, a economia da dádiva, você dá para a comunidade e a comunidade te nutre. E aí desenvolveu, hoje em dia tem uma moedinha super bonita, assim, e tal. Mas, cara, aí veio o Holochain, cara, e o Holochain me trouxe para São Paulo de novo, sacou? Eu tô pirando, eu tô vendo, sinceramente, assim, eu tô vendo uns papos rolando ali, eu não sei, assim, aonde que, sinceramente, eu falo de coração, eu acho que eu vou interagir isso lá no grupo também. Eu não sei aonde realmente vocês querem chegar, se é criar uma moeda ou se é viver no paradigma da abundância, a gente transitar entre a gente fluxo, né, viver no fluxo, viver na história do Espírito Santo, né, no flow ali. E cara, para isso é o que meu tio lá, Ioave, lá da Terra Santa, estava falando, sacou? Ih, peraí. Ela está compartilhando a tela. Acho que ela já foi lá no Scrib, né? Pode ir lá no Scrib, lá que está lá. Não sei se ela... Eu achei que eu vi um negócio ali. Aí... Ah, massa. Isso aí é de quem? Peraí. Massa, isso aí tá maneiro. Gostei. Ih, let's play. Então, aí só concluindo, assim. Cara, o Holochain, ele digitalizou o Energy, entendeu? E até a moeda é o Holofluid. Então, assim, eu acho que é por essa via de crédito mesmo. Entendeu? Eu estava falando de... É isso, entendeu? É igual, tipo, eu e o Felipe, a gente morava na mesma casa, às vezes não adiantava uma coisa para outra, a gente começa a transitar. E se muita gente tiver, a gente está vendo uma forma agora de muita gente ter na mão para transitar, para trocar, pronto, entendeu? Você tem confiabilidade e aí está atento a essas inflações da rede. Enfim, poderia falar mais, eu só acho assim, aí o que eu estava falando do script, eu acho legal, quando alguém tiver uma sacação, subir online para aquela coisa do Creative Commons, ter a referência, é aberto, o poder distribuído, a informação às vezes ela é centralizada, mas às vezes ela pode ser distribuída também, citar as referências, entendeu? Acho super importante, mas ao mesmo tempo acho super legal, entendeu? O Vinícius aí que está nessa desobstrução de fluxo aí há mais de uma década, sabe? Às vezes está subindo um arquivo, está jogando, porque isso é bacana, cara. Isso é bacana, isso eu acho que tem valor de energia para o campo, entendeu? Então é só isso. Assim, por sorte, se eu for ver lá, tem smart contract na apresentação do Energy, tem várias coisas que eu falo, cara, tá aí, é isso, cara. Eu acho que estou gostando muito desse jogo aí, estou vendo por alto. Mas, enfim, queria falar para a gente explorar mais o Holochain, assim, eu acho que... Vocês viram esse negócio que o Ether está dando mais de 1 tera? Vocês viram isso? Fora que a mineração, é entrópica, enfim, eu poderia falar mais aí. Eu não quero catequizar ninguém, só digo que eu estou encantado com as possibilidades. Hoje também saiu uma coisa assim que eu não entendo muito bem, mas que você não vai conseguir acessar o arquivo pelo cabeçalho. Você viu isso, Vinícius? Você pode explicar melhor. O arquivo está muito mais escondido. Então, assim, essa internet distribuída, eu estava falando isso lá no grupo, eu acho que é por aí.
sabe? A gente não precisa... Vamos fazer o simples. O simples é isso. Eu fui ali, adiantei uma parada para o Vinícius, depois o Felipe. Rede é reputação, é confiança, ó. Enfim. E é isso. Quem for trapacear, a reputação cai. Então perde o crédito ou não. A rede vai continuar, cara. Ele é um coiote trapaceiro, mas está fazendo bem para o campo. Continua bombando energia para aquele lá, porque tá vibrando. Enfim, era essa aí a interação. Relaxa, mano. Rapaz, então, a interação, quer dizer, esse processo, assim, que para mim o valor desse processo, né, que a gente está da E2C, como criptomoeda, na verdade é que a gente já tá, é um processo orgânico, né, que a gente veio tem mais de um ano já estudando e aprendendo. E o lance é o aprendizado, né? Porque é um processo que tem me levado e também tem nos levado a explorar o holochain, a explorar o Ethereum, explorar o Bitcoin, começar a interagir com isso. Começar a interagir com esses ambientes, né? Que são ambientes que, enfim, alguns têm seus problemas, têm seus prós, têm seus contras, mas primeiro de tudo é a interação com esses ambientes, né? E começar, enfim, meter mão na massa mesmo. E justamente o processo que está agora é essa mão na massa. E aí, aquela coisa, né? Muitas vezes pode ser... Eu mesmo não vejo a E2C como um fim, sabe? Para mim é uma brincadeira, um processo de aprendizado. Estou aqui para explorar, estou aqui para aprender, estou aqui para mexer, estou aqui para errar, né? E, enfim, tentar acertar. Esse é o processo de autoconhecimento, aprendizado, né? É isso, o processo é isso, né? E para isso a gente brinca de várias coisas. E agora, assim, a brincadeira mesmo tá de fazer tipo assim, a gente está tentando emergir, assim, entrar em um processo de contração. A gente está fazendo isso, né? E é um processo que é orgânico, ou seja, é muito louco, porque não teve uma metacondução, não tem uma metacondução, ela vai surgindo, vai sendo apropriado. É muito diferente do que a gente experimentou com o Oswaldo, né? Também, no ambiente da Prospera e na Laboriosa, porque você acha que tinha interação diferente, mas eu tinha interação com o Oswaldo que era muito, preciso aprender o que ele tá falando ali, porque o que ele tá falando eu não sei porra nenhuma, né? Então era interação diferente, aqui já é outra, aqui a gente já tá naquela interação que ninguém sabe porra nenhuma, tá todo mundo tentando saber alguma coisa, entendeu? E o Ethereum, realmente, eu acho que aqui talvez nem todos saibam dos problemas do Ethereum, assim, dos problemas que eu digo. Atualmente ele tem esses problemas, mas eu acho que o Ethereum tem esses problemas do tipo de relação que a gente tem com ele. Ele não é assim, intrinsecamente, um problema, entendeu? É a relação que a gente tem criado através dele. Então, eu não sei o que vai ser, né? A gente deve ir para a rede de teste do Ethereum, eu acho que vai ser a caminhada que eu estou vendo, que a gente está conversando, vai para essa rede, e se isso vai virar Ethereum real mesmo, aí, se isso vai valer a pena virar Ethereum, isso vai depender da época, vai depender do contexto, da hora de virar o Ethereum, né? De verdade, de a gente precisar captar Ether, transformar Ether. Será que isso vai acontecer? Não sei, depende do que acontecer até lá. Vai ser uma incógnita sempre. Né? Então, de fato, o Chama é um conhecido de bastante tempo, muitas coisas que a gente já explorou, já experienciou juntos aí, e que, obviamente, uma parte substancial está ligada à Nova Terra, né? que é uma coisa que ele vem tocando há muitos anos, e toda a ideia da energia, né? Novos recursos gerados, teve como base, né? Como campo de experimentação, os encontros, né? Os eventos da Nova Terra, a extrapolação do que isso poderia ser. A extrapolação, na realidade, era alguma outra coisa, nós chamamos em paralelo, chamado Banco da Floresta, que na realidade também já via se pensando em alguma coisa nesse sentido. E agora, cara, eu acho que tanto você quanto eu, a gente está sentindo que tem toda uma noosfera, vamos dizer assim, né? Tem todo um plano de consciência que está possibilitando no plano material, né? No plano tecnológico e material,
a gente poder renderizar, né, todas essas ideias que já foram conversadas e vai por diante. Né? Então, e o Chama está agora no movimento de justamente dar vida, né, ao Banco da Floresta, etc. E isso vai estar relacionado também a esse currency, né, que é a energia, que está mais virando uma dinâmica de crédito mútuo que outra coisa. Isso tudo, obviamente, vai conversar também com a EDC, vai conversar com Florestinha, vai conversar, enfim, com várias iniciativas que estão vindo por aí. Então, obviamente que o seu input é sempre muito bem-vindo, Chama, né? De várias formas, né? De vários jeitos. Entendeu, querido? Valeu, querido. Eu aproveito assim para parabenizar, né? Parabenizar não dou parabéns, dou avança bem. Então, você seguiu aí nesse fluxo aí, chegar lá e ver aquela rede toda interagindo ali de forma distribuída, é muito belo. E para a gente, sim, eu acho que é isso, é ver a forma dessas moedas, esses créditos ou moeda, como a gente quiser olhar, interagir, mas eu acho que é mais isso, é mais a gente ver como a gente pode estar sendo abastecido pelo campo, entendeu? Senão a gente vai entrar numa esfera que me preocupa, que ela é especulativa e é falida do meu ponto de vista, entendeu? E aí a gente, como dizia Oswaldo, né, Felipe, era mais do mesmo. Mas assim, mais do mesmo do que a gente está vendo aí, entendeu? Então, mas me preocupa, assim, não no sentido do ABC, não no sentido de nada de token, mas assim, dessa forma que a gente, como é que vai ser, tem que comprar o Ether, tem que, sabe, não tem uma coisa que está assumindo, acho que a nossa visão é muito similar de possibilitar que tudo seja bem comum. No meu carro agora transformando em bem comum, lá da nível que eu já tinha até falado para vocês aí na jornada, o ônibus também, a gente está pegando uma terra na Amazônia agora e vai colocar como bem comum. O próprio N você pode gerar ele através de boas ações. Mas o que eu queria trazer só é que a gente, talvez foi o que a irmã falou, é fazer no simples, sabe? Eu acho que no simples, para começar o game, é crédito. Isso já estava aí desde sempre no início, desde sempre, assim, todo aquele estudo ali. Então, agora, assim, aí tem toda essa questão, assim, da onde vai ter um lastro. Então, eu acho que a gente pode ver esse lastro aí, estudar cada um ter aonde vai lastrear, né? Mas eu acho que, cara, eu sinceramente acho que é bacana. Tem coisas que a gente pensa também de ir pro blockchain, mas, cara, como eu tenho visto assim, algumas coisas, tanto de mineração quanto algumas questões mais técnicas, assim, que eu acho que vai, sei lá, vai complicar o que é simples de acontecer, que é a interação, entendeu? Essa é a minha preocupação, assim, entendeu? E, além disso, assim, essa internet centralizada, outra distribuída. Se todo mundo se une agora, eu acho que essa é a parada, sabe? Se a gente se unisse numa coisa, uma respeitando a identidade de cada força, mas falar, cara, vamos jogar esse game aqui junto, entendeu? Eu acho que seria massa e várias coisas podem ser colocadas em bem comum. Enfim. Quero ouvir mais vocês aí agora também, mas em breve... uma coisa assim que o Prema pediu, talvez por isso também que estava falando de código. Alguém aqui é a Ana? A Araia ou a Ana? Sou eu. Oi, Ana, tudo bem? Você Oi. que foi a responsável pelo Conta, né? Galera que eu acho que não tem nem sabe. Do Conta, que você falou Conta, aí eu fui contar no outro grupo. Ah, Tá. não, é porque o Diogo falou que você estava também brincando, desenvolvendo código para alguma plataforma. Uhum. Eu não entendi direito, porque, na verdade, assim, o Diogo já tem um... Deixa eu só... Eu quero tirar isso, essa musiquinha, mas antes eu queria mostrar pro Yoav. Eu peguei o jogo aqui da confiança e até coloquei a aposta e tal, coloquei um cenário bem favorável pro cara que sempre trapaceia, né? E algoritmo, do ponto de vista algorítmico, ele até vence num pequeno prazo, né? Mas aí ele queima a cara na rede e ele é eliminado, né? E o comportamento que mais predomina numa rede é a questão do ambiente, né? O ambiente determina muito como que as pessoas se comportam, né?
E, e esse efeito é demonstrado nesse jogo aqui pelo perfil do imitador, né? Então, se ele está num ambiente hostil, que fica todo mundo trapaceando, ele vai lá e trapaceia, né? Mas se ele está num ambiente que as pessoas estão colaborando, a tendência é as pessoas colaborarem. Enfim, era só para ilustrar aí, ó. Deixa eu tirar essa musiquinha que tá terrível, peraí. Não, achei bem legal. Depois eu vou dar uma pesquisada aí Mas me deu uma inspirada também a fala do Chama. E se na hora da interação a gente gera 2 moedas, uma azul e uma vermelha, igual o joguinho. Sendo a vermelha é um crédito e outro é débito. Como tudo é combinação de nós, é isso, é tudo um jogo. Aí tem uma moeda que vale e tem uma moeda que você tem que fazer alguma coisa. Uma Gente, olha só. André, dá para emitir 2 moedas na mesma hora? Lógico que dá, 2 tokens. Galera. Dá sim. Tá, e aí eu queria entender, porque assim, ó, o Diogo tem acompanhado essa conversa sobre tanto a Minds, em PHP, e a Fluxa, que ele desenvolveu também em PHP. Daí a gente ficou com essa ideia de fundir a Minds, porque ela é uma plataforma de interação social que a gente poderia compartilhar essas micronarrativas. Essas micronarrativas, através de like, compartilhamento, tal, não sei o que, elas são intuitivamente valoradas. Aí a gente está conversando se isso vai passar por algum tipo de acreditação ou não, mas enfim, em essência seria isso. Essa valoração, ela tende a gerar moeda, né? Então a gente chegaria, então, na regra de emissão. E aí o fluxo seria como um sistema de liquidação, né? A gente não gosta da palavra vender, né? É fluxar que a gente está usando, André, mas é isso aí, entendeu? É um jeito novo da gente exprimir um conceito que não é uma venda comercial simplesmente, mas é de um outro lugar que a gente faz isso. Mas sim, é uma bicicleta por tantas criptos, entende? Mas tecnicamente a gente tem que ver isso daí, porque integração com o sistema é outra coisa. Tipo, como que a E2C vai conversar com a Minds e com a Flux? Na teoria é muito legal, mas a gente tem que ver na prática como que isso Justamente vai funcionar. Para mim não é simples funcionar isso, entendeu? Uhum. Eu não vejo isso funcionando de uma maneira simples. Eu acho mais fácil a gente criar o token e se quiserem integrar com a E2C, eles vão ter que integrar com a gente. A Minds vai ter que integrar, vai ter que aceitar a E2C. A Flux vai ter que aceitar a E2C. Não, a gente não vai conseguir fazer nada, entendeu? Então, e daí o Diogo comentou alguma coisa que o Chama já está desenvolvendo esse código. Olha só, Vinícius, chupa essa manga. Mas me parece, voltando para o papo do versão... Não, agora é a hora da manga, Ioave. Agora é a hora da manga. Eu falei, chupa essa manga. Jaca. Não da jaca pegue a manga. É jaca porque a Babilônia é jaca índia. Ah, então é jaca. Então chupa essa jaca. Gente, jaca, a Babilônia é jaca índia. A notícia é que o Chama está desenvolvendo o código de uma plataforma. Deixa eu explicar isso. Na verdade, eu tenho um lado meio cientista, igual eu falei lá ontem naquele grupo que eu sou meio cientista da realidade. Entendeu? E aí tem um estudo já, o Vinícius também acompanhou isso. Já lembro disso, tinha uma rede social, Gaia, na minha cuca é tudo uma coisa só, entendeu? Que é essa nova terra, que é um estado de consciência, onde a gente veio para aprender a lidar com uma ferramenta chamada livre-arbítrio. Então, para isso, a gente vai ter sempre essa questão das escolhas a fazer, e essas escolhas são escolhas ali, de trapacear, de fazer escolhas certas, né? A gente pode chamar que isso representa sabedoria, tem até um corozinho nessa história. Mas, indo direto ao assunto, a gente foi buscando desenvolvedores e passando assim as necessidades que teriam. Então, é uma rede social que funciona igual o Facebook, ela tem curtir, ela tem compartilhar, ela tem chat, ela tem notificação, só que ela vai além, ela tem um marketplace consciente, ela tem um Hotmart de cursos, ela tem banco de horas, ela pode ter, e ela toda gamificada. Então, se você interage muito na rede, você vai sendo ranqueado. Se você interage muito no mercado, você vai sendo ranqueado, igual no Mercado Livre, sabe?
Se você vende muito ou se você compra muito, a mesma coisa os cursos. Então, eu tenho isso assim, para mostrar. Aqui no Zoom tem um problema que não dá para subir arquivo, né? Eu posso compartilhar da tela aqui para dar uma olhada. Galera, é o seguinte, eu estou precisando sair fora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um... Eu vou terminar esse encontro aqui agora e vou passar o host para o Felipe ou para a Ana. Aí dá para continuar, pode ser? Então vamos dar um... Por quê? Como assim, Vinícius? Eu tenho que resolver umas paradas aqui agora, na boa. Tem umas paradas para resolver aqui. Peraí, deixa eu dar o tchauzinho assim para a gente terminar. Ah, que bonitinho, beleza.